o cliente não pré-reservou uma data, quer dizer que você ainda não gerou valor suficiente. Não quer dizer que o seu serviço é ruim, não quer dizer que você não seja criativa, não quer dizer que seu preço esteja alto, quer dizer que ele ainda não está seguro de que você é a melhor opção. Então, olha só, presta atenção. Existem 3 obstáculos clássicos em qualquer venda. 3 objeções clássicas. Quem é você? Se o que você vende funciona, e se o que você vende funciona para ele, para o cliente. Então, como é que eu resolvo essas objeções? Quem sou eu na fila do pão francês, né? O cliente quer saber quem é você. E como é que você resolve isso? Mostrando a quantidade de eventos que você já resolveu, mostrando os depoimentos que você tem de outros clientes, depoimentos que os clientes publicaram. Por isso que é tão importante, o cliente te manda um depoimento pelo WhatsApp, faz um print, coloca isso no Stories, depois cria um botãozinho de destaque e coloca lá depoimentos. Vocês já entraram no meu Instagram de decoradora? Vocês já viram como eu tenho centenas de depoimentos? Centenas. Hoje em dia, às vezes, eu nem coloco mais. Eu esqueço de colocar. Eu recebo depoimento de todos os eventos que eu faço, de forma espontânea. Se você tem lá venda, por exemplo, de pacote de decoração. Raquel, como é que funcionaria a venda de um pacote de decoração? Pacote de decoração, você vai fazer o processo também de chamar o cliente, entender o que ele quer para montar o pacote. Não adianta montar pacote genérico. Não funciona. Monta algo personalizado. Atende o seu cliente de forma personalizada. Não funciona montar de forma genérica. Dentro do seu primeiro atendimento, a sua missão é gerar valor, é gerar diferencial, é que o cliente se sinta exclusivo. Todo cliente gosta de exclusividade, seja o cliente que tem pouco ou muito dinheiro para gastar. Então, essa venda em 3 etapas, que é fazer o primeiro contato por WhatsApp, por telefone, mas trazer o cliente mais pertinho, ela funciona para qualquer tipo de negócio de alto ticket. Quando a gente trabalha com alto ticket, não dá para vender como você vende um sabão em pó, como você vende uma roupa. A estratégia é diferente. Para cada ticket você tem uma estratégia diferente, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A gente não pode esquecer de gerar valor. E a gente não pode esquecer de quebrar algumas objeções durante o primeiro atendimento. Então o primeiro atendimento, ele também serve para quebra de objeções. 3 objeções clássicas. Quem é você? O que você vende funciona? E será que funciona para mim? Essas são objeções clássicas de todo e qualquer cliente, de todo e qualquer negócio de venda de alto ticket. Então, vamos lá. Como é que você quebra essa primeira objeção? Quem é você? Quem é você, você resolve com depoimentos e com eventos que você já fez, mostrando, olha, já fiz evento assim, assim, assado, foram tantos eventos em tantos anos. Isso gera autoridade e isso responde essa dúvida do cliente do quem é você. Como é que eu te encontro no mercado? Qual é a sua reputação? Tem um CNPJ por trás? Um problema muito grande que a decoradora vive na pele, eu vivi por muitos anos, é quando você é o eu SA. Só que quando você está fazendo seu atendimento comercial, você tem que vender uma equipe. Ainda que seja uma equipe que só trabalhe no dia do evento, não tem problema, não tem importância. Porque o que mais dá medo no cliente é contratar um profissional autônomo, esse profissional engravidar. A gente engravida, né? A mulherada engravida. Ou essa mulherada adoecer. Então, assim, muita decoradora perde venda e perde cliente quando fica grávida. Eu fiquei grávida da Maria Clara, que é minha segunda filha. Eu tenho um filho e uma filha, e ela foi a segunda. E eu já era decoradora. E eu não perdi vendas, eu não deixei de trabalhar. Eu trabalhei até o momento do parto. Por quê? Porque eu vendi sempre para o cliente que existia uma metodologia, que existia uma equipe por trás, que eu estava oferecendo para ele uma estrutura empresarial e não uma empresa autônoma. E isso dá segurança. Então, hoje, se você se sente insegura, né, porque o cliente ele te percebe como um profissional autônomo, venda que existe uma equipe por trás, ainda que essa equipe seja temporária. Ah, Raquel, mas eu não tenho equipe ainda. Como é que eu faço para montar uma equipe? No início eu também não tinha equipe, tá? Eu escravizava a família inteira. Só que com o tempo você começa a sentir necessidade de ter pessoas que são especializadas em cada área da decoração.
Então, você tem um florista, você tem um forrador, você tem a pessoa que é especializada em arrumar mesa de doces. Você vai identificando pessoas, você vai treinando essas pessoas e você vai estabelecendo valor de diária. E essa é a sua equipe que você vai levar para todos os eventos. Então, lá na nossa equipe, cada um tem o seu quadrado. Por que é importante isso? Isso também faz parte da metodologia que eu ensino aqui na Escola de Decoradores. Cachorro que tem 2 donos, ou morre de magro ou morre de gordo, né? Ou você dá comida demais, os 2 donos vão dar comida demais, ou ele vai morrer de magro e ninguém vai lembrar de dar comida, não é assim? Então, como é que eu consigo até prever o tempo que eu preciso de montagem para uma determinada decoração? Como é que eu consigo controlar o custo de tamanho de equipe? Como é que eu consigo controlar a qualidade do que eu estou entregando? Quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, se cada um é responsável por uma parte do evento. Então, no nosso evento, cada um é responsável por uma parte. E eu consigo controlar essa entrega. E eu consigo ver quem está funcionando bem e quem não está funcionando bem. Eu consigo, inclusive, ver se tem que repor alguém. Então, no início, eu terminava os eventos em cima do laço. Quem aqui já teve essa experiência? Caramba, eu me mato de cansaço, termino o evento em cima do laço. Você não está com a equipe certa. Se isso está acontecendo, está faltando gente na sua equipe. Ou está faltando organização de colocar cada um no seu quadrado. E aí, você termina em cima do laço, ou você tem a sensação de que se você não verificar cada coisinha, o evento não vai ser entregue como você combinou com o cliente. Agora, quando você tem uma equipe que cada um tem uma especialidade dentro dela, você consegue, inclusive, se ausentar. Você consegue, inclusive, programar umas férias. Olha que delícia. E você consegue passar para o seu cliente tranquilidade. Não, a Giovana, a Luciane, pode ficar grávida, pode ter neném, mas eu vou fechar com ela, porque ela tem uma equipe. Ela tem uma estrutura por trás, ela tem uma empresa, tá bom? O segredo do primeiro atendimento é apresentar a solução, seja ela pacote. Se for pacote, você vai entrar com o mood board, você vai dar 3 ou 4 sugestões de cenários diferentes para o seu cliente. Então, assim, o tempo todo, a gente tem que pensar o seguinte: o cliente, ele tem 5 níveis de consciência, tá? E o primeiro atendimento serve para isso, ele funciona dentro dessa escala. Tem aquele cliente que está totalmente inconsciente que você tem a solução que ele está buscando. Tem o cliente, na verdade, ele está totalmente inconsciente que ele tem um problema para ser resolvido. Ele quer uma decoração e ele acha, no geral, o cliente acha que decoração é coisa fácil de resolver, né? A maioria simplifica o nosso trabalho. Só quem não pode simplificar o nosso trabalho somos nós. Mas o cliente tende a simplificar o nosso trabalho. Sempre. Então, ele está totalmente inconsciente dos problemas que a gente resolve enquanto decoradora. Depois ele vai ficar consciente que existe um problema, mas ele ainda não está consciente de que você resolve esse problema. Depois ele fica consciente de que você tem a solução, para depois ele se tornar consciente de que você tem o produto que ele quer. Só depois é que você vai apresentar a oferta, que você vai apresentar preço. Se você pular a etapa, você não vai converter seus atendimentos em vendas. É por isso que é tão difícil fazer isso para o WhatsApp. É muito difícil. É praticamente impossível. Em algum ponto do seu primeiro contato, você vai ter que trazer esse cliente para um primeiro atendimento. E no primeiro atendimento, você vai conscientizar o cliente dos problemas que você resolve, de como você soluciona esses problemas, de como funciona o seu produto, para depois você fazer uma oferta. Entenderam? Entende o segredo do primeiro atendimento? Se hoje você está tendo um cliente que está brigando por preço com você, se hoje você está com um cliente que não entende a sua proposta, ou que pega a sua proposta e fala que vai avaliar e não volta, eu te dou certeza absoluta que você está falhando no seu processo de atendimento comercial. É só você usar esse passo a passo que eu te ensinei aqui, trazer o cliente para uma videochamada, ou trazer um cliente para um atendimento presencial e ter ferramentas para apresentar a sua solução para ele. Que nunca mais, eu te garanto, as alunas da escola estão de prova, nunca mais você vai ter problema de vender para o teu cliente. Nunca mais ele vai questionar o seu preço, se ele entender antes
o valor do seu serviço. Posicionamento de marca é assim que funciona. E aí, trazendo um pouco da minha história como ex-gerente de marketing, 13 anos fazendo isso também, antes de eu entrar na decoração, eu fui gerente de marketing. Para você construir uma marca, você tem que atrair, gerar visibilidade e só depois gerar vendas. O problema da gente que trabalha com decoração de festas, de eventos, é que a gente não encara isso como uma empresa. E o cliente, quando te contrata, ele está procurando algo que dê segurança para ele. O cliente não vai te contratar só porque a sua decoração é bonita e você é criativa. Quem dera isso fosse suficiente. Não é suficiente. Ser criativa. Aliás, quando eu comecei, eu queria que tivesse me contado isso quando eu comecei na decoração. Que ser criativa não é o suficiente. Está longe de ser. Ser criativa, ser artista não é o suficiente. Você tem que passar segurança, tranquilidade para o cliente. Ele tem que se sentir suportado por uma estrutura, por uma equipe. Ok? E foi assim que eu consegui manter 90% dos meus contratos. Eu tive perda de cancelamento durante a pandemia? Tive. Tive que devolver dinheiro de cliente? Tive, porque a gente viveu um caos, né? Só que a maioria ficou comigo. A maioria apostou que eu não ia quebrar. Por quê? Porque eu continuei me posicionando como uma empresa. Ainda que naquele período, teve um período que eu parei de fazer, eu não busquei mais vendas, tá? Não sabia quando é que a gente ia entregar, parei de vender. Não sabia quando é que aquele troço ia acabar, né? O planeta zumbi ia acabar. Mas eu me mantive de pé, investindo em uniforme, colocando meu posicionamento diante daquele cenário. Eu me mantive. Gente, vocês precisam entender o seguinte: uma empresa, ela é maior do que os donos dela. Uma empresa é uma entidade independente. Uma empresa carrega processos, uma empresa carrega regras. Uma empresa, ela sobrevive, ela está acima de você. Tá? Ela está acima dos donos dela. Ela tem uma vida própria, a empresa tem vida própria. Então, assim, o cliente precisa perceber que não é só você, que existe uma marca, que existe uma empresa. Esse é o investimento que a gente tem que fazer. E o primeiro atendimento, ele serve para gerar exatamente esse valor. Diante de um mercado tão competitivo, o primeiro atendimento ele vai servir como um diferencial da sua marca. Ele vai ser um divisor de águas para que você saia da guerra de preços.